Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, celebrando a Santíssima Trindade, vimos que Deus chama e envia inúmeras pessoas para realizar seu plano de salvação. As leituras bíblicas deste domingo falam das dificuldades que os discípulos encontrarão para serem fiéis a esse chamado, mas garantem também que o amor de Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. A primeira leitura apresenta o drama vivido pelo profeta Jeremias. Para ser fiel à sua missão, Jeremias experimenta perseguição, solidão, abandono. No entanto, não deixa de confiar em Deus. Maldito o dia em que nasci, vai dizer Jeremias, quando ele depara com os problemas, com as perseguições. Ele vai até dizer: por que o ventre da minha mãe não foi o meu túmulo? Um momento de fraqueza do profeta. Mas ele vai fazer a experiência do Deus que o seduziu. Ele vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, essa sedução por Deus é que é o segredo do enfrentamento aos problemas. E é aí que Jeremias, ele se inclui aí.
como é importante na nossa vida essa experiência de Deus. Então Jeremias, ele passa por esse momento, mas confia em Deus. No começo ele teve medo e resistiu. Vê, Senhor, que eu não sei falar, sou apenas uma criança, um menino. E o Senhor não desiste dele. Para onde eu te enviar, irás, e o que eu te mandar, falarás. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo para te livrar. Esta é a garantia, eu estarei contigo. Vá em frente. Acolhendo a ordem do Senhor, Jeremias vai a Jerusalém e diante do templo pronuncia um discurso violento. Então Jeremias acusa as autoridades, desmascara suas trapaças e prediz a destruição do templo de Jerusalém. A reação do povo foi imediata, dos chefes. Ele foi preso, incomunicável numa cruel prisão. Ele, considerado um profeta da desgraça, foi considerado o profeta da desgraça, mas falou a verdade. Sentiu-se repudiado pelo povo e abandonado pela própria família. Curioso isso, até a própria família de Jeremias. Por ele ser fiel a Deus, ele teve medo, quis desistir, que ele sabia aonde ia dar. Esse mesmo medo teve Jesus quando ele estava no jardim do Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. E o evangelista vai dizer que ele estava suando, tremor, medo, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus, ele previu, percebeu aonde tudo ia dar com relação à sua vida, à sua pessoa. Não tenhais medo. E aí, considerado o profeta Jeremias, aí surgem as lamentações de Jeremias, que são verdadeiros desabafos, em que o profeta expõe a sua amargura. No entanto, não deixou de confiar em Deus, no seu poder, na sua justiça e no seu amor, e anunciar com coerência e fidelidade. Ele sabe que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar nenhum das suas propostas com coragem e verdade. Precisamos de mais Jeremias e pessoas assim, determinadas para enfrentar situações adversas, mas coerente com os valores que professam. Precisamos de gente assim, desse quilate, de Jeremias, João Batista, tantos outros profetas. Há muito cristão molenga, qualquer coisinha que aperta a conversa, desiste fácil. E cristão tem que ser aquele que enfrenta, como Jesus enfrentou a cruz. Na segunda leitura, São Paulo afirma que para a salvação o essencial não é cumprir a lei de Moisés, mas acolher a oferta da salvação que Deus faz a todos por Jesus. O Evangelho continua, o sermão apostólico. São recomendações de Jesus ao enviar os apóstolos em missão. Faz várias recomendações. E o tema central é a afirmação: não tenhais medo. Vamos repetir comigo? Não tenhais medo. 3 vezes. Não tenhais medo. Mais uma vez. Não tenhais medo. Foram 3 vezes mesmo que nós ouvimos hoje no texto. E aponta 3 tipos de medo que poderão encontrar. O primeiro medo
é o do fracasso, o fiasco, como diz o gaúcho. Jesus Cristo garante, apesar das provocações e dificuldades, a sua mensagem se difundirá e transformará o mundo. Outro tipo de medo, o medo da morte, de maus tratos, ou a própria morte. E Jesus afirma que decisivo não é a morte física, mas perder a vida definitiva. O máximo que aqueles que matam só o corpo, mas o espírito e a alma não. Outro medo pela sobrevivência por causa da perseguição. E Jesus convida os discípulos a terem confiança na providência de Deus e ilustra a solicitude de Deus com duas imagens: os pássaros de que Deus cuida e os cabelos que Deus conta. Se Deus cuida dos pássaros, tanto mais dos discípulos do seu Filho. Não tenhais medo dos homens, tende confiança em Deus. Dos homens não tenhais medo, mas de Deus tenhais temor. Temer a Deus foi a oração que fizemos no começo. A primeira oração: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer. O temor de Deus é gênero do amor. Quem teme a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, ama. O temor é no sentido de não querer nada contra Ele. Quem ama é muito sensível, ele não quer fazer com que o amado sofra. É esse temor que Deus não se sinta desagradado comigo. E aquele temor de fazer coisas que desagrade a Ele. Esse é o temor, não medo. O medo não é o medo dos homens enfrentar, mas o temor de Deus. E aí, queridos irmãos, o medo ainda nos acompanha. Por medo, a pessoa se tranca dentro de seu pequeno mundo, cada vez mais se isola da sociedade. Por medo, levanta muros protetores cada vez mais altos, criam-se condomínios mais fechados e seguros, como se isso resolvesse o problema do medo. Medo da doença, medo do desemprego. Qual é o nosso medo? Qual é o seu medo? O medo é paralisante, paralisa mesmo as pessoas. Os muros de nossas casas são cada vez mais altos, telecâmeras de segurança são espalhadas nas ruas, nos lugares públicos e privados. Nos tornamos a cada dia prisioneiros dentro dos nossos próprios lares. O medo é também um grande impedimento ao anúncio do Evangelho e à sincera profissão de fé. Aqui gostaria de chamar a atenção que pode acontecer que nós estamos mergulhados nesse medo. Por medo de serem criticados ou desprezados, muitos deixam de anunciar as maravilhas do reino. Por medo ou vergonha, muitos se omitem diante dos critérios em voga sobre o amor e família, sexo e casamento, matrimônio e divórcio, vida e aborto, educação e liberdade, dinheiro e direitos humanos. E quando os princípios da moral cristã são taxados de antiquados,
ficam assustados, confusos, desorientados. Será que vale a pena continuar remando contra a maré? A gente entra na onda, a gente Maria vai com as outras, porque a maioria está pensando assim, e longe dos princípios, por medo e vergonha de ser cristão, e por medo ou vergonha se calam e cedem ao velho respeito humano. Para esses Jesus adverte: quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Omissão está muito na moda hoje. A omissão de fazer o bem. O que é omissão? É deixar de fazer todo o bem possível. Está no alcance de fazer. Se eu não faço, eu estou me omitindo. E muitos se omitem com medo de se expor, de dar cara a tapa, de denunciar certas situações erradas. Quem cala consente, quem cala é cúmplice daquela situação. E o cristão não pode ser assim. Tem que ser como Jeremias, que ele previu o que ia acontecer com ele, como aconteceu, mas em nome da verdade de Deus ele falou. Tem muita gente medrosa, covarde, pusilânime, sem estrutura forte de fé para enfrentar situações. Aí vira um esquema de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, logo no início: não conformeis com este mundo. E tem gente que se conforma, enquadra. Deixa eu melhor assim. Não me incomode, não quero incomodar ninguém, para reforçar o meu individualismo. Não tem nada a ver com o outro. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? São as pessoas hoje assim, por medo de assumir a fé com coerência, com determinação, com coragem. E aí, queridos irmãos, e por medo, a palavra de Deus de hoje nos convida a fazer a descoberta desse Deus que tem um coração cheio de ternura, cheio de bondade, de solicitude. Se nos entregarmos confiadamente nas mãos desse Deus, que é um Pai, que nos dá confiança e proteção, Deus também é uma mãe que nos dá amor e nos pega ao colo quando temos dificuldade em caminhar. Não teremos qualquer receio de enfrentar os homens. Ele nos garante: não tenhais medo, eu venci o mundo, e com ele também nós venceremos. Temos confiança nessa palavra de Jesus? E o que ele está dizendo a cada um de nós agora? Não tenha medo. Qual é o seu medo? Por que esse medo? O medo é um sintoma de desconfiança, de resistência. Vamos olhar para nós mesmos. Hoje, dia do migrante, e o tema dessa semana: basta de migração forçada. É a semana do migrante, vítima também do medo, do desemprego, da fome, da doença, da violência, da injustiça, da discriminação. Qual a nossa atitude para os migrantes? Acolhida? Espaço? Oportunidade?
E encerrando, queridos irmãos, eu gostaria de ler agora esse poema do Padre Alfredo, chamado de Padre Alfredinho. Ele, dentro dessa semana do migrante, o poema é Nas Asas do Sonho. Nas asas do sonho partem os migrantes, aos milhares e milhões põem-se em marcha, das terras do desemprego e da fome, rumam em direção às terras do trabalho e do pão. Rompem leis, fronteiras e obstáculos, fortes e frágeis na luta pela vida. Mas a cada esquina tropeçam e caem com os 1000 rostos e 1000 ciladas da morte. Morte, filha do tráfico e da violência, que cedo ceifa a flor da juventude. Morte, filha do trabalho explorado e escravo, que cansa antes do amanhecer e encurva antes dos 30. Morte indefesa e inocente, filha da indiferença, que se alimenta de vidas não nascidas. Morte em meio às tempestades da travessia, que no mar ou no deserto frustra o som. Morte, filha da pobreza e da inanição, que a conta-gotas mata os desenraizados. Morte da fauna e da flora, grito da terra devastada, hábil em suas distintas formas ameaçada. Morte nas ruas, cotidiana, quase cultural, sangue quente na telinha e nas páginas do jornal. Morte do planeta, destruição do meio ambiente, água e ar, rios e florestas, animais e gente. Morte e espetáculo na cidade e no campo, banal, espalha silêncio e medo como coisa natural. Teimosos voltam a erguer-se, e o sonho e o migrante, nas asas do vento, vencem ambos o caminho. O sonho se faz raiz, se faz broto e se faz tronco, se faz árvore, se faz flor e se faz fruto. No chão de uma nova pátria planta raízes, que hão de forjar uma cidadania sem fronteiras, onde acima da raça, língua ou cultura está a vida. Lindíssimo esse poema do Padre Alfredinho. Então, vamos agora dar sequência à nossa celebração,